Senhoras e senhores, vamos ao Market News. Mas antes, sim, tenho que dizer para vocês que ela voltou à promoção da Apex. Ainda continua 71% de desconto com 50% de resets, mas até 11 de janeiro de 2024, se você conseguir chegar no teu target em um dia, tá valendo. Você já vai poder receber a sua conta patrocinada. Então não precisa sair correndo para fazer todo o lucro em um dia. Mas se acontecer, se você estiver lá usando Order Flow, imagina, aí você já é promovido e já ganha a tua conta patrocinada. Vou deixar o link aqui na descrição. E imagina assim, todas as condições na Apex ainda continuam iguais. Então, se você fizer ali os primeiros $25 mil na conta patrocinada, serão 100% para o trader. E depois fica um Profit Split de 90% aqui para você, trader, e 10% para a Apex. Você daí pode fazer essa qualificação agora em um dia, ao invés de 7 dias, você ganha tempo, tá? E assim, tudo vale a mesma coisa, né? Cada conta tem o seu drawdown, cada conta tem o seu target, tá? Que você precisa alcançar. Mas o legal é que essa promoção é válida para 20 contas. E aí, se você souber fazer manejo de risco e diminuir a mão, você tem que diminuir a mão. Você passa e tira isso aí de letra. Já imaginou? 20 contas aqui patrocinadas que você pode fazer bem pouquinho, gente. 150, $200 por dia. Vai bem devagarinho e aí constrói uma coisa bem grandona que depois quando você for tirar o payout vai estar tudo de bom. E detalhe, essa promoção da Apex, ela não vai acabar à meia-noite como todas as outras promoções. Ela acaba quando o mercado acaba ali no dia 11 de janeiro de 2024. 4h59 da tarde lá nos Estados Unidos, aqui é 2 horas depois, quase 7 horas da noite, e aí a promoção está valendo. Mas também lembra vocês, tá, gente, que se você passar nessa promoção, deixa a conta quieta, não mexe na conta, sabe por quê? Porque se você continuar fazendo trade e aí bater essa hora aí, tá, depois da promoção, volta ao normal, entendeu? E aí você vai precisar fazer mais 7 dias de trade, então cuidado, entendeu? Então, cuide aí, aproveite a promoção da Apex, que vai até esta quinta-feira agora, 11 de janeiro de 2024, até o mercado ali acabar até quase 7 horas da noite aqui do Brasil. E se você tá chateado, poxa, mas eu tento e não passo, experimenta diminuir a mão, tchê, porque é por aí o negócio, entendeu? E lembre-se, os vencedores vencem dores, não baixa a cabeça. Faz um plano, segue o plano, executa com perfeição e vai dar certo. E eu tenho um recado para você. O teu salário em dólar me falou que tá te esperando. Opa! Sentiu? Cheiro de crash de começo do ano. Olha que a narrativa de medo vai vir. Olha que o sangue nas ruas pode estar começando, será? Ou será que tudo vai pegar fogo, a gente vai entrar numa Ferrari e continuar num rally de alta infinita até infinito? Este é o Market News que informa Danger, Danger, Will Robinson, há perigo à vista. E cuidado, porque o seu fim pode estar próximo. E é claro que eu estou falando no fim de um trade, não no seu fim de verdade, né? Porque tá todo mundo de queixo caído com o rally que começou lá em outubro, que eu cantei a bola e que a gente fez o Market News lá com o fundo lá de outubro. E desde então eu não fiz mais Market News porque tudo veio subindo de vento em popa, né? Até que começou agora 2024. E aonde será que a gente tá nesse mercado? Será que nós estamos no medo? Será que nós estamos na ganância? E enquanto não vem o Fed e o Powell lá falando e levando os stops de todo mundo, a gente tem que fazer um planejamento, porque sem plano a gente não vai em lugar nenhum. Você tem um plano, você tem uma entrada, uma saída, algo que você vá repetitivamente encontrar no mercado para você ter uma entrada perfeita, uma saída perfeita, ainda que dê errado, você sabe que aquilo ali é reprodutível, você precisa ter. Vamos ao Market News e isso aí vai te ajudar. Então, vem comigo aqui, que a nossa missão impossível de ser trader patrocinado aí de Prop Firm continua. Sonhos sem objetivos são só sonhos.
E aí, vai ficar no sonho ou vai fazer um plano e cumprir o teu objetivo com disciplina, muito trabalho, suor e lágrimas? A opção é sua. Vamos falar sobre Market News. Sejam bem-vindos a mais um Market News. Eu sou a Doutora C e nós vamos aí com os principais acontecimentos da semana. Esse é o primeiro Market News agora de 2024. Espero que todos tenham tido uma excelente entrada aí de ano novo. E vamos que vamos! Então, desde o último Market News, a gente viu aí um fundinho bem legal acontecendo ano passado, né? E aí eu não fiz mais Market News porque, na verdade, não tinha mudado. A tendência estava continuando, né? Só que agora aconteceu uma coisa muito interessante e vocês todos precisam estar bem atentos para o que vai acontecer agora. Vou abrir aqui o gráfico do Finviz, olha só. Esse aqui é o gráfico semanal. Essas são as ações, as ETFs principais aqui americanas. Ações de tecnologia, vermelha. Ações aqui, consumidor discricionário, também vermelho. Sabe quem tá verde? O setor defensivo, gente. Olha aqui as telecomunicações. Esse daí é um setor que está mais ou menos verde aqui. Sabe o que mais está verdinho? Saúde. Quando esse setor defensivo e saúde começa a ficar verdinho e o resto tudo vermelho, isso aqui é um puro ambiente risk-off, tá? Isso aqui é tendência de baixa. Isso aqui não é alta. E o que isso significa? Significa que agora, no começo do ano, o mercado ele sempre começa devagar, muita cautela. E é muito importante entender que nesse começo do ano sempre começa com venda. Por quê? Porque os americanos têm que pagar negócio de imposto de renda, tá? Então, não tem jeito. Sempre, depois que eles ganharam aqueles cheques gordos lá, os CEOs das empresas, etc., tem essa vendinha de começo do ano, tá? Quando foi finalzinho de dezembro, o que aconteceu? O SPY começou a desenvolver uma cunha ascendente, que é uma formação de baixa. Então, esse tipo de formação é muito comum de acontecer, principalmente porque começo de janeiro sempre tem uma vendinha esperta ali. Isso aí sempre acontece porque os caras não querem vender as ações em dezembro. É só por isso, gente, por causa do negócio de imposto de renda. Aí, quando dá janeiro, pronto, aí os caras já podem vender tudo aquilo ali que eles não pegaram de lucro quando foi do ano passado, porque quando você vende ação muito perto, assim, vamos dizer, né, você traz um mar de bear, assim, pra cima de você, sabe? Então, não tem por que você ter tido lucro na ação e depois você acaba perdendo tudo porque acaba tendo que pagar imposto de renda. E é interessante que o SPY, além de ter uma cunha ascendente, ele também tinha o RSI que estava fazendo topo mais baixo. Então, assim, o RSI já estava mostrando que ia dar uma venda. A gente nunca sabe quando, né? A gente só sabe, tá para acontecer, né? Então, por isso que é importante esperar. E é interessante ver que o preço ali do SPY, que é a ETF do SP500, tá? Estava fazendo topos mais altos, enquanto que o RSI estava fazendo topos mais baixos. Então, isso aqui é uma divergência de topo. Divergência de topo é coisa baixa, coisa de baixa, tá? E por que eu estou olhando essas ETFs aqui? Porque a ETF é onde está o dinheiro. Então, não dá para você já fazer trade direto no futuro. Você tem que primeiro olhar as ETFs, porque elas são as mais importantes que os grandes fundos, etc. Eles estão lá. Eles usam os futuros, mas mais assim para hedge, coisa assim, entendeu? Então, por isso que a gente precisa fazer essas análises aqui, são super importantes. E assim, não sei se vocês notaram, mas os 10 anos ali, o rendimento dos bonds, que é aquela parte da renda fixa americana, né? Quando eles começam a ir muito para cima, né? Tipo, mais de 4%, o mercado vem abaixo, tá? O dólar vai para cima, essas coisas. E foi muito interessante ver isso, porque à medida que a gente foi se aproximando do ano novo, cada vez mais bearish ficou o mercado, porque estava, tipo, muito passado, sabe? A maior parte dos preços foram muito para cima. E assim, não sei se vocês notaram, mas todos os candles semanais ali do SPY foram verdes. Todos, gente. Desde outubro, desde lá do último Market News, entendeu? Então, tipo assim, o negócio simplesmente foi. E aí agora, né, a gente tem que ter uma semaninha vermelhinha, senão não é possível. O mercado é sempre impulso, correção. E depois ali do rally de Natal, né, muitas vezes o que acontece é exatamente essa quedinha por causa dessa parte de imposto de renda.
E assim, o SPY ficou num suporte bem interessante de 468 do diário. E aí, tipo assim, o que aconteceu foi isso, né? Então, aquela cunha ascendente rompeu, ela rompeu para baixo. E aí bateu ali, né, em ponto bem importante. E foi muito interessante que o rompimento da cunha descendente foi exatamente no ano novo. E aí, quando foi ali até o suporte, foi exatamente até a parte mais inferior dessa zona de consolidação aqui. E aí? Pois é, gente. E aí que nós estamos no suporte agora, né? 468, exatamente aqui onde mais ou menos eu estava imaginando. Então, o que está formando aqui? Está formando um topo duplo agora, tá? É isso que está formando. E se você olhar ali pro RSI, que está embaixo, você vai ver ali que o topo já começou, entendeu? E o RSI já cantou a bola no meio de dezembro, gente, tá? Então, isso aqui não é imediato. Quando aparece, você tem que entender que tem um delayzinho muitas vezes. Então, sempre que o preço vai fazer um topo mais alto e sempre que o RSI vai fazer um topo mais baixo, isso aqui é divergente de topo, é divergente de venda. E agora, onde é que está o suporte? 458. Só que o mercado ele não cai em linha reta. É sempre impulso, correção, impulso, correção. Então, agora já foi o impulso da queda. Então, se você olhar aqui e forçar o olho, você vai ver que tem um topo duplo. E nota aí que o joelho direito aí desse topo duplo, tá? Foi lá em 477. Acabou que, tipo assim, 480 não bateu, entendeu? Eu tava imaginando que até poderia bater naquele 480, mas não foi lá. Isso daí, o fato da gente ter feito o topo duplo abaixo desses 480 é muito bearish. Eu vou dizer por quê, gente. Porque o Nasdaq, tá? E o Dow Jones, eles já fizeram máximas. Só o SPY que não fez. Então, se você tá no comecinho e você ainda não entendeu a moral é o seguinte, ó. Quando você vai vender, a gente sempre procura vender, tá? Quando tiver um topo mais baixo. E quando você vai comprar, você sempre procura comprar num fundo mais alto. Esse tem de ser o teu racional do gráfico diário. E aí, gostaram daquela comprinha do óleo que aconteceu ali na segunda-feira, 8 de janeiro de 2024? Pois é, onde é que começou? Porque ali nos 5 minutos começou a fazer um fundo mais alto, tá? Então, quando fez essa higher low aqui, tá? Que é o HL, que significa o fundo mais altinho, aí deu a parte da compra. Claro que nos 15 minutos é um pouquinho melhor, né? Mas dependendo de outros fatores que você vê ali, isso daí já chama uma atenção desgraçada e ajuda muito. A melhor compra é sempre no fundinho mais alto. A melhor venda é sempre no topo mais baixo. E se você olhar aqui no SPY, o que você acha que nós estamos tendo aqui? Nós estamos tendo um topo mais baixo. Isso aqui é zona de vendido, gente. Isso aqui é o filé mignon do vendido. E assim, essa máxima aqui, sabe de quando que é? De 2021. Nós estamos aqui que quase batemos no SPY na máxima de 2021, sendo que o Nasdaq e o Dow já passaram disso aí. Mas o SP500 não. E o que tudo isso sugere? Você acha que o bear market acabou? Não, gente, o bear market não acabou. A confusão que os americanos fizeram foi tanta lá com o pessoal lá do Biden que... Olha o que é isso aqui. Isso aqui é um pullback, gente. Então, quando foi 2021, a gente teve venda. E o que aconteceu em 2023? Que todo mundo tá feliz agora? Não tão feliz, porque o mercado tá difícil, né? Por quê? Porque isso aqui é um pullback, isso aqui não é uma compra de verdade. Isso aqui foi só um pullback para 2021, que está claramente demonstrado aqui no SPY. Então, eu não acho que nós estamos num bull market. Eu acho que a gente está num rally de bear market que é tão assustador que você jura que está num bull market. E realmente teve tempos ali no ano passado que eu pensei, meu Deus, não é possível. Porque, por exemplo, eu estava com o Futures Analytica e não foi uma vez, tá, gente? Foi 2 vezes. Eu entrei numa compra lá do meio-dia, o negócio só subiu. E eu fiquei olhando ali a distância do drawdown, que é o mais importante. Se você tá aí estudando, né, para passar na prop firm, ficar um trader consistente, uma das coisas que você sempre tem que olhar é aquela parte, a Tradovat mostra isso bem direitinho, a distância para o teu drawdown.
o negócio não saía de 2.500. E, tipo assim, numa conta de 50 mil, o máximo que você tem de drawdown é 2.500. E o negócio não saía dali, entendeu? E casualmente eu tinha uma conta nova, porque eu tinha minhas outras velhinhas, mas tinha essa nova. E eu fiquei impressionada, porque eu fui fazer um trade ali no Futures Analytica, e o negócio simplesmente ficou o dia inteiro de compra. Tipo, não teve uma vez que eu pensei em venda ali, entendeu? E aconteceu 2 vezes isso. Então, isso aí realmente engana, porque a gente fica pensando, meu Deus, nós estamos num bull market. Mas agora, olhando com mais calma, no começo do ano, eu vou trocar isso daí. E assim, tem um jargão que fala, né? Dependendo de como janeiro vai, o resto do ano vai. Então, se janeiro fecha verdinho, como foi ano passado, todo o ano fica verdinho. E foi assim mesmo, gente. Vamos ver como é que vai fechar esse janeiro aqui, entendeu? Porque esse começo, assim, foi bem ruim. E detalhe, principalmente pro SPY, que eu acho que é o que tá cantando a bola da vez. Porque a gente tá fazendo um topo mais baixo aqui nesse gráfico diário. O SPY não passou a máxima de 2021. Só que assim, isso não quer dizer que o mercado não vai fazer novas máximas, tipo passar todas as máximas. Não é isso que eu tô dizendo. Porque até a metade do ano a gente pode ter mais uma pernada de alta. O que eu estou dizendo não é isso. O que eu estou falando é que eu acredito que janeiro talvez esteja mostrando que a gente está começando uma correção mais significativa. E principalmente até abril, mais ou menos. Se você olhar aqui o SPY, você vai ver que o SPY tem um gap ali em 440. Então, porque a gente não teve nenhuma semana vermelhinha ainda, é muito provável que a gente vá começar agora algumas semanas vermelhinhas, porque o mercado é impulso correção. Então, eu imagino que o mercado vai fazer uma coisa mais ou menos assim, ó. E a gente vai ter impulsos e correções nesse caminho. E por que eu estou dizendo isso? Porque se você olhar no passado, lá em dezembro, a gente teve uma coisa muito parecida, tá? Ano retrasado, melhor dizendo, né? E foi assim. Então, aquele primeiro trimestre ali do ano, ele tende a ser mais bearish. Sabe quando que o mercado melhora, gente? Em fevereiro. Então, por exemplo, agora, esse período, os índices morrem. É uma coisa impressionante. Sabe o que fica bom? Fica bom ali os, tipo assim, ativos de Forex, né? Que a gente tem nos futuros também, GBP, o euro, entendeu? Esses ativos ficam bons, né? New Zealand, AUD, CHF, tá? Olho no ouro, porque o ouro tá super bullish. E a gente tem que ver, cuidado com essa quedinha, pega ratão aí. E outra coisa interessante, olhem aqui o volume. Vamos considerar aqui essas últimas, 3 semanas. Olhem para essas barras aqui embaixo. As barras que estão maiores, quais são? As vermelhas, tá? Então, você vê que tem volume vendido muito maior e significativo aqui. Essas coisas aqui sempre me levam a pensar, será que o smart money, esse dinheiro mais inteligente dos bonds aqui, não está pensando de uma maneira diferente, no sentido que aqui no SPY, nessa ETF do SP500, eles não estavam vendendo enquanto o preço estava fazendo novas máximas? Porque quem vende quer vender mais alto, tá, gente? Para ter um lucro melhor. E quem compra quer que caia o negócio para daí comprar num preço mais barato. E não o inverso. Por isso que a gente sempre procura comprar no suporte e vender na resistência. E não o inverso. Então a impressão que eu tenho é que o SPY aqui estava vendido desde o meio de dezembro, desde lá quando o RSI começou a mostrar divergência de venda, entendeu? Isso não quer dizer que o preço vá cair imediatamente, mas quer dizer que a gente tem que abrir o olho nesse sentido. Deixa eu mostrar uma coisa bem interessante para vocês. Estão vendo essa média roxinha aqui? Essa média roxinha aqui nada mais é que a média de 20 períodos, tá? Então aí o que aconteceu? A gente fechou abaixo desta linha aqui de 20 períodos, tá? Exatamente na quinta-feira. Vamos notar aqui o que acontece quando o SPY fecha abaixo da média de 20. Os vendidos sorriem, gente, porque ali é que começa a venda. Então aqui a média de 20 está demonstrada nessa linha vermelha.
E é interessante ver que durante o ano passado, de 2023, sempre que o mercado, o SPY, vem se mantendo acima da média de 20, olha lá, você não luta contra a média de 20, tá? Você vê que o mercado estava comprado. Mas o que acontece quando tem um fechamento abaixo da média de 20? O mercado ele vem abaixo. Aí a pergunta que vem agora, será que agora é isso que a gente está vendo? Então, aqui o grande momento era, vai segurar na média de 20 do diário? Não segurou, pronto, vai começar a venda. Daí assim, quinta fechou abaixo, sexta fechou abaixo e agora é segunda-feira, né? E tudo isso, mais as divergências de baixa, mostram que a gente tem, então, possivelmente uma continuidade aqui desse mercado que está virando agora para vendido. E agora, se a gente está no 468, para onde que vai? Provavelmente para o 458. E é interessante que se você força o olho aqui, você vê também uma zona de consolidação prévia nesse 458. É por isso que é provável que a gente vá para lá. E aí, até abril, a gente deve ter fechado esse gap lá dos 440. Então, se você olhar aqui, lá por julho, no verão americano, ali é que foi onde o mercado fez ali o topo e caiu. Então, provavelmente a gente vai até lá e dar uma paradinha. E é interessante ver isso, porque aquilo ali que foi uma zona de resistência no verão americano, agora vira demanda, entendeu? Suporte mesmo, onde tem um monte de comprador lá, porque eles lembram. E vai ser interessante quando chegar lá, porque daí a média de 50, ela vai estar ali dando suporte. E essa média de 50 verdinha aqui, ela vai ser importante, porque normalmente o mercado ele dá umas pausas ali ao redor da média de 50 no diário. Então a pergunta é, será que o mercado esse ano vai ser tão consistente quanto foi ano passado? Sim, porque ano passado sempre ficou fechando acima da média de 20 e o negócio subiu, entendeu? Era só relaxar. Aí fechou abaixo da média de 20 e o negócio caiu. Isso aqui não é nem análise técnica avançada, tá, gente? Isso aqui é básico. Sabe por que a maior parte dos traders perde? Porque eles fazem trade contra a média de 20 do diário, entendeu? Tem exceções pra gente fazer venda, nesse sentido. Mas aí precisa estar numa zona muito exagerada. A regra é, média de 20 está olhando para cima, você vai fazer compra. Média de 20 está olhando para baixo, você vai fazer venda. E é isso. Até que chega um ponto que o mercado ele fica tão amplo, que você tem que vender, que é o que nós estamos vendo agora. Além disso, quando que a venda começou? Mais em curto prazo, se você quer saber mais. Quando a gente fechou abaixo da média de 10, tá, gente? Então, fechando ali abaixo da média de 10, a gente corre para a média de 20. Aí, fecha acima da média de 20, aí o negócio vai para cima. E, assim, isso foi bem consistente, tá? Agora, quando que a gente teve uma venda mais legal ainda? Quando deu ali um fechamento abaixo da média de 20. Então, notem que foi bem isso daqui. Enquanto estava ali, fechou abaixo da média de 10, corre para a de 20. Aí deu compra de novo, sobe tudo. Aí fecha abaixo da média de 10, dá a venda. Aí volta para a média de 20. Aí fica acima da média de 20, dá a compra. E aí, quando que a gente tem uma vendona legal mesmo? Quando fecha abaixo da média de 20. Porque, não sei se vocês notaram, mas o ano passado todo foi só, assim, praticamente acima da média de 20 aqui. Vários fechamentos acima da média de 20. E quando a gente fechou realmente abaixo, aí é que deu vendão. E o que nós fizemos agora? Olha lá, gente, fechou abaixo da média de 10 e também abaixo da média de 20. Então, o que tem que esperar agora? Venda, não tem que esperar compra. E aí você pode perguntar, tá bom, mas quando dá a média ali, a venda abaixo da média de 20, para onde que vai? Para a de 50. Por isso que aí tem que bater o olho. Então, você tem que acostumar o olho e colocar essas três médias, né, 10, 20 e 50, e ir habituando isso no diário. Esse movimento é bem lento no gráfico diário. Mas se você colocar um gráfico de 2 minutos, por exemplo, você vai ver esse movimento várias vezes. Não estou sugerindo que você faça trade. Estou só sugerindo para você entender como é que funcionam as médias de uma maneira geral, que todo mundo olha. Então, olha só, eu fiz círculos aqui em 2023 só para ver o que aconteceu quando a gente fechou abaixo da média de 20. Olha a vendona que linda que deu, entendeu? Que não foram muitas, entendeu? Mas, assim, teve algumas bem interessantes. Claro que tudo começa quando tem um fechamento abaixo da média de 10, mas quando tem ali aquele fechamento do diário, tô falando diário, tá? Abaixo da média de 20, aí é que tem um negócio legal, entendeu? É legal ver isso aqui, ó. Fecha abaixo da média de 20, vai até a média de 50. Muitas vezes até um pouco mais abaixo, né? Fecha ali abaixo da média de 20, o que acontece?
Vendão ali a média de 50. E sabe o que eu tô olhando, né? O começo do ano, tá, gente? Porque o começo do ano sempre ele tende a ser um pouco mais bearish do que bullish. Então notem, 3 mais exemplos que sempre que fecha ali no diário abaixo da média de 20, a gente tem mais vendinhas legais, até a média de 50, ou até um pouquinho mais para baixo. E vamos ver aqui se em 2021 isso aconteceu também, que 2021 foi um bull market bem legal. Olha lá, perde a média de 20, vende até de 50, que é a verdinha. Perde a média de 20, vende até a média de 50, que é a verdinha. Quebra ali a média de 20, vende até a média de 50. E mais uma vez, mais uma vez, mais uma vez. Vocês viram como é consistente isso com o SPY, que é a ETF do SP500? A exceção foi quando deu aquele padrão de contração de volatilidade que eu descrevi num dos Market News. E foi impressionante aquela época ali, porque as ranges, né, as consolidações, elas estavam ficando cada vez mais pequenininhas, cada vez menores. E aí o negócio explodiu para cima, né? E isso daí foi bem estranho, porque desenvolveu em abril, maio, que normalmente são meses, assim, bem bearish, que as pessoas falam, vende em maio, vai pro trabalho, sei lá, vai embora, entendeu? Porque o mercado vai ter terrível. E não foi terrível, gente, foi super bom, não teve sell in May go away. Então, o que aconteceu lá entre abril e maio? A gente basicamente vendeu abaixo da média de 20, mas até onde? Até de 50. E aí segurou. E aí o que acontece? O negócio reverteu. E aí foi compra o ano inteiro. Foi gozado, porque era um período para sair de correção, e não foi. Então, nesse padrão de contração de volatilidade aqui, o que a gente começou a ver, o que foi? Um fundinho mais alto. E sempre que tem um fundinho mais alto, você tem que pensar em compra, gente. Não tem que pensar em venda. Porque essa é a moral de fazer aí swing trades que eu tô dando a manha para vocês aí do diário, entendeu? Se você tá pensando que é legal fazer short na resistência, mas não é qualquer resistência, gente. Você não vai fazer short numa alta mais alta. Não, você faz short ali numa alta mais baixa, entendeu? E mesma coisa, você vai comprar... Você não vai comprar lá num fundo infinito quando a faca tá caindo. Não, você compra quando fez um fundinho mais alto. Essa que é a moral. Para quem tem TradingView, e eu vou deixar o link aí na descrição, quem não sabe o que é o TradingView, que é uma plataforma fantástica para você fazer análise. Eles têm um indicador lá que fala Higher Low, Lower High Strategy. Tem que pegar esse indicador e aí você vai treinar o olho em time frames maiores, tá? Não precisa fazer coisa no menor, mas pelo menos no maior para você ver como a tua estratégia vai melhorar nesse sentido, entendeu? Principalmente a parte do swing trade. Então, o que é mais provável acontecer agora? A gente vai seguindo ali até, né, vendendo até esses 458, 460 aí do SPY, tá? É claro que vai ter umas subidinhas, tá? Como eu acho que agora vai ter segunda, porque segunda não acontece nada, entendeu? Mas tem que ficar de olho. E se a gente chegar mais perto dos candles, o que você tá vendo ali? Você tá vendo martelo, tá? Então, 2 martelos, na verdade. Então, você tem aqui 2 candles de reversão, onde os vendidos tentaram, mas eles morreram, entendeu? E aí você vê que o comprado aqui tá segurando. E assim, como que tá o mercado? Vendido. O que tem que fazer na segunda? Não é venda, tá, gente? Porque, em primeiro lugar, segunda-feira nunca acontece nada, porque normalmente a ação toda tá na Ásia do domingo, entendeu? Principalmente no ouro. O ouro agora domingo tem CPI, tá? Que é o CHF, tá? Então você tem que ficar de olho nesses movimentos malucos do ouro aí. Porque o ouro ele funciona, né, como se fosse o CHF. E aí você consegue pegar grandes movimentos, principalmente se você ficar de olho naqueles horários ali onde está, né, o PMI, na verdade, que ele tem 2 movimentos, né, um real e um fake. Então, na segunda-feira, é muito possível que a gente tenha um rally de contra-tendência até 473, 474, por aí, entendeu? Mas o negócio tá vendido, gente. Por quê? Porque a gente já fechou abaixo da média de 20. Então, ainda que suba na segunda-feira, abre o olho, porque isso aqui não é compra, isso aqui é venda. Então, é bem possível que a gente vá ali até perto da média de 10 e depois volte para baixo, entendeu? E aí perde de novo a de 20 e perde até lá os 458, 460. E aí, aqui é que deve ter um rally de contra-tendência de novo, nesses 458 aí. E aí depois até um ponto de resistência e aí depois
o negócio continua caindo, porque agora nós não estamos em compra, a gente está em venda. Esse candle semanal ele tem que fechar vermelho, entendeu? E por que eu estou falando tudo isso? Porque é o mais provável. Então, uma vez que o topo aqui já está demonstrado por uma série de divergências e indicadores que depois eu vou mostrar para vocês, aí o mais provável aqui também é continuar fazendo topos mais baixos. Tudo aí vai depender depois daquela estação ali que vem com trocentos bancos e balanços que aí estão por vir. Março é um mês super ruim, tá, gente? É o mês mais bearish, assim, do ano, normalmente agora, recentemente. Sabe quais são os piores meses do ano? Março e setembro. E aí vamos ver como é que vai ser março, porque assim, tudo depende de como é que vai ser janeiro, tá? Que janeiro ele canta a música de como que vai ser o resto do ano. Então, olho em janeiro e olho em março depois e depois em setembro. Esse ano tá totalmente ao contrário do ano passado. Como que foi ano passado? Foi tudo bonito em janeiro, entendeu? Ninguém tava acreditando que tava todo mundo tão bearish, né? E agora o que a gente tá vendo? O oposto. Nós começamos em janeiro já, estamos na segunda semana e tá tudo vermelho. E aí, quando que dá para comprar? Você compraria em 458? Não, gente, porque agora a gente está virando para o mercado bear ainda, não faria isso. Eu esperaria para vender mais alto, só isso. E assim, eu estou imaginando que tenha um rally para 473. Talvez não tenha, talvez o negócio aqui enrole e aí caia na terça, né? Já que segunda nunca acontece nada. E é isso que aparece aqui, tá? Então, cunho ascendente, formação também de um topinho duplo aqui, divergência bem de baixa aqui no RSI, tá fazendo ali já topos mais baixos, enquanto o preço faz aqui preços mais altos, e aí começo, né, de mercado bear, principalmente porque no diário a gente tem um fechamento abaixo da média de 20. Sempre que você vê preço mais alto, e sempre que você vê indicador fazendo ali o lado contrário, e o problema é no topo, isso aqui é divergência de baixa. Quando a gente tem ali o delta acumulado, isso aqui é tão fantástico e bom de ver ali no intraday, que dá umas vendas fantásticas, né? Para quem não viu ali, eu escrevi um livro aqui sobre o order flow, que vem junto com o indicador, né? Esse indicador ali, ele chama delta acumulado e é maravilhoso porque ele antevê um movimento grande de intraday e ajuda pacas, gente. E aí você pode perguntar, tá bom, mas e se der uma venda agora, porque a gente fechou abaixo da média de 20, para onde que vai? Eu já falei, né? Vamos lá para a média de 50, tá? Então vai ser uma vendinha legal, esteja preparado. A gente viu consistentemente isso no passado, e por que não agora, né? Sabe uma coisa legal que você pode fazer? Pega esse RSI diário aqui e coloca uma média de 50, que é essa verdinha que tá ali no RSI. Sempre que o movimento fica e você vê o indicador aqui abaixo dessa média de 50, tende a ter uma correção, tá? Eu já descrevi antes ali em outro Market News como que você faz essa configuração aqui do RSI, que é bem legal, principalmente quando você configura ele para 2 horas, tá? Você olha no diário, mas ele está configurado ali para 2 horas. E aí volte naquele outro Market News lá que eu ensinei como fazer isso daí. Ah, e detalhe, eu não falei, né, para que é essa média de 50. Então, a média de 50 é para tomar cuidado, porque sempre que você vê o RSI abaixo dessa média de 50, é quando acontece o repique, entendeu? Então, aí você tem que segurar o teu desejo de vendido, porque não é que vai dar vendona agora, que todo mundo já viu que já deu venda. Não, gente, agora o movimento já foi, entendeu? Agora é a hora do repique, se é que vai ter, entendeu? E aí você fica de olho para quando fizer ali uma alta esperta, sendo que é um topo mais baixo do que o topo anterior, aí sim que você vai vender, entendeu? Então, essa média de 50, a verdinha ali do RSI aqui embaixo, quando o preço começa a ficar muito abaixo dela, é o momento do repique. E você pode ver que claramente isso acontece, é só olhar ali anteriormente no RSI. E é interessante ver isso aqui. Olha só, o preço abaixo do RSI, tá? Quando fica abaixo da média de 50, aí faz um rally bem anêmico, assim. E aí depois cai de novo, entendeu? Por quê? Porque nós estamos em tendência de baixa, já que no diário fechou abaixo dessa média de 20. E é interessante que apesar, né, de você ver o preço abaixo dessa média de 50 aqui do RSI e daí o negócio tem, né, um rally anêmico, ele é sempre anêmico, gente, e não vinga, entendeu? Então, como você sabe que esse rally não vai virar, aí você já fica preparado para vender de novo. Vamos ver aqui o SPY no intraday em 1 hora para você ver. Olha aqui, o preço está abaixo, tudo que é média, gente.
tá abaixo de tudo. E se você olhar, durante todo o rally de alta, gente, desde lá de outubro, a gente sempre segurou nessas médias. Agora tá sendo a primeira vez que a gente tá tendo vários fechamentos aqui, tá? Que, tipo, né, apaga tudo, não é... Então, se você olhar aqui, nessa autona que começou desde lá, né, finzinho de novembro, a gente segurou em todas as médias. Essa daqui, apesar de ser um gráfico intraday, olha lá, gente, novembro, tá? Então, assim, isso daí tudo agora é muito importante porque nós estamos num ponto de transição. Então, assim, é para vender agora? Não, gente, agora não é a hora para vender. Agora nós estamos já, tipo assim, tá tudo super estendido, já caiu demais, vamos dizer assim, entendeu? Não tem isso no mercado, mas você tem que procurar vender num ponto onde as pessoas ainda não querem vender, entendeu? E você vai comprar num ponto que as pessoas estão com medo de comprar. É assim que faz dinheiro. Então, se a gente olha aqui, esses 468, tipo, eram muito importantes. O preço tinha que bater ali e continuar subindo se a gente tivesse, sabe, com a tendência intacta. Mas aqui, claramente, a gente vê que não está mais intacta essa tendência. Então, agora, como a coisa mudou, ainda que tenha um ralizinho, ele vai ser anêmico, tá? Não confie nos ralis agora. E olho ali em 4,5 é uma área de consolidação prévia. Esse daqui, ó, é o estocástico, tá? Então, quando a gente tá com o estocástico abaixo de 20, isso aqui é, tipo, demais, entendeu? E aí, quando a gente chega a ter esse cruzamento aqui, normalmente é porque vai ter um ralizinho, tá? Não quer dizer que seja um rali muito duradouro, mas alguma coisa vai ter. E detalhe, a gente já viu isso. Olha aqui, ó. A gente tava nessa zona sobrevendida, vamos dizer assim, né? E aí depois não conseguiu nada. Aí o negócio subiu, mas subiu bem pouquinho. E agora, de novo, tá tendo cruzamento das médias aqui, que estão só dançando. Mas a real é que a tendência de alta, tipo, se foi, gente. É claro que nós estamos com 2 candles de reversão no diário. E isso daí é uma coisa que pode vir um ralizinho. E eu também acho que vai ter. Mas eu não espero um grande rally. Isso aqui é uma coisinha que vai ter pra gente conseguir vender melhor, mais alto. Você vê, tanto na quinta quanto na sexta, não teve convicção nenhuma de compra aqui. E agora, vamos ao que interessa. Vamos aqui para os futuros. Então, a gente tem aqui os futuros do SP500. Ele chama ES, tá? Então, você coloca lá ES. Estou colocando aqui esse número 1 e acento de exclamação, porque aí você consegue ver, sabe, o contínuo, tá? Então, não tem, tipo, preocupação se vai rolar, se não vai rolar, entendeu? Isso aqui é excelente para você fazer a análise de diário, semanal, mensal. E diferente do Forex, que é o mercado terra de ninguém, sem lei, coisa de louco, entendeu? Você tem aqui nos futuros os dados que são totalmente padronizados, todo mundo vê exatamente a mesma coisa. Por quê? Porque a gente paga por esses dados. Esses dados ele vêm lá da CME, que é a Chicago Mercantile Exchange. E a gente olhando aqui esse gráfico de 4 horas, você está vendo também que o que provável aqui temos de presença, é mais provável que os futuros continuem caindo até esse 4,558. Provavelmente vai nas próximas 5 sessões aí. E assim, futuros da mesma maneira não seguraram nenhuma média, tá, gente? Tipo, veio tudo abaixo mesmo, só que agora, tipo, tá tudo meio sobrevendido. E nota ali que o RSI já tá começando a ficar acima da média de 50. Ou seja, isso aqui é zona sobrevendido e é zona de alerta para compra. Então, a moral agora, como o mercado não está segurando nem na média de 10, que é uma pobreza, entendeu? Cuidado aí com esses rallies fakes, entendeu? Porque a maior parte desses rallies devem continuar a ficar fake mesmo. Vamos falar agora sobre a ETF do Nasdaq. Vamos olhar aqui o QQQ. O Nasdaq ele foi um pouco diferente, porque ele passou as máximas, né? Então, aqui a gente está vendo um topo mais alto no Nasdaq. Mas, de qualquer maneira, fechou abaixo ali da média de 20. E agora fez também 2 candles ali, sugerindo reversão, né? E é importante você colocar o teu olho voltado aqui para essa zona de consolidação mais próxima, porque possivelmente é para ali que a gente vai. Então, isso aí vai dar 390 nesse QQQ. E se der loucura, para onde que a gente vai? Lá fechar o gap em 378, anota aí. E detalhe, esse gap foi lá de novembro.
O Dow tá lá em cima, tá? Ele tá segurando legal, só que o MACD já deu venda aqui. Tem um MACD bem legal, mais legal ainda lá no TradingView, você chama ele por PPO, tá? Porque ele é igual ao MACD, só que ele vê o percentual, tá? Ao invés do número absoluto, que praticamente é bem melhor. É interessante que o Dow, ele sempre vai melhor no mercado bear. E nota aqui, ó, o Dow não fechou nem abaixo da média de 20 ainda, gente. Interessante, né? E assim, o Dow, da mesma maneira, quando ele fecha abaixo de 20 ali, né, dessa média do diário, vem abaixo também, né? Só que a gente não viu isso ainda. Então, o Dow, ele tá mais forte, como, né, o que acontece ali do mercado bear, bem diferente do mercado bull, onde o Nasdaq é o mais forte. E tem essa região ali importante do Dow de resistência que agora virou suporte. Ali, né, no 365 que a gente precisa retestar. O que mais? Bom, nós temos aqui o Russell, que é o índice da micaiada. Micaiada porque só tem small cap ali, tá, gente? Não tem uma ação super mega importante e tem um monte de banco ali também. Por isso que o Russell é um índice muito violento por causa desses bancos aí e das micaiadas também. Ele é um índice muito sensível e ele dá uma noção pra gente se o mercado tá risk on ou risk off. Por quê? Porque, imagina, você tem milhões, tá? Aí você sabe, por insider information, que o mercado vai cair, tá? A primeira coisa que você faz é tirar dinheiro dos micos, tá, gente? Então, por isso que o Russell ele é muito sensível, ele vai antes dos outros índices. Quando o Russell tem rally, ele vai antes dos outros índices. Quando o Russell vai ter quedão, ele vai antes também. Então, ele também é um importante indicador esse mercado realmente está de boa ou não, né? Então, aqui o meu target é $200, tá? Para aqui o Russell. E você viu, bateu lá e já caiu. E o Russell, ele já fechou ali abaixo da média de 20 também, que nem os demais índices, menos o SPY. Então, agora, o mais provável é a gente vender no Russell até 190 e depois até 183. E entre 184, que é a área de demanda prévia, né? E aí, você tá medinho? Vou falar sobre o índice de medo e volatilidade. Esse aí é o VIX. O VIX ele é inversamente proporcional ao mercado. Quando o mercado tá caindo violento é porque o VIX está enlouquecidamente subindo. As pessoas estão com muito medo. E o inverso também é verdadeiro. O mercado sobe quando o VIX está caindo. Então, acima, né, ali em vermelho e verdinho, a gente tem o VIX. E abaixo tem o SP500, que é o SPY. O VIX ficou um tempão lá no ano passado, adolescente, ali abaixo dos 15 anos, entendeu? E tipo assim, agora é que em dezembro ele marcou fundo. E olha o que o VIX está fazendo aqui, gente. Ó, o fundo está aqui. O que é esse segundo círculo à direita? Isso aqui é um fundo mais alto. Ou seja, isso aqui é zona de compra. Isso aqui é o sonho dos comprados que estão ali querendo comprar VIX agora, nesse gráfico diário. E detalhe, enquanto aqui o VIX está fazendo um fundo mais alto, o que o preço do SPY, ou seja, do SP500, está fazendo? Ele está fazendo um topo mais alto. Isso aqui é uma divergência violenta para venda. Por quê? Porque o VIX vai dar compra e o SP500 aqui vai dar venda. E por que eu estou dizendo isso aqui é divergente? Porque, gente, quando o mercado sobe, o que o VIX tem que fazer? Ele tem que cair. E quando o mercado subiu, o que o VIX fez? Ele subiu também. Então, isso daqui é uma mega divergência. E é uma divergência de alta para quem? Para o VIX. Ou seja, é negativa para o mercado. E o que isso significa indiretamente? Que as pessoas estão comprando put. Por quê? Porque estão com medo que o mercado vai cair. E aí, desde terça, o mercado está vendido. Então, assim, quando que eu defino no diário que nós estamos em mercado de baixa, tá, gente? Quando a gente tem um fechamento acima da média de 50 aqui para o VIX, tá? Porque não existe, se você revirar aqui o SPY, tá? Não tem mercado de alta com VIX acima da média de 50 do diário. Não tem, tá, gente? E aí, o que aconteceu? Sempre que o mercado fecha acima da média aqui de 50, nós temos um rally do VIX e queda do SPY. É ali que começa a tendência de baixa do mercado. E olha o que acontece quando o mercado fecha ali abaixo da média de 50 do VIX aqui, tá? Você tem uma tendência de alta. Olha o SP500 aqui fazendo um rally bonito. E por quê? Porque o VIX está, entendeu? Caindo.
É sempre assim. As pessoas, quando começam a ficar com muito FOMO, é porque o VIX está caindo, entendeu? E quando a pessoa fica com muito medo, aí o VIX está subindo. Ele que é um indicador ali de medo, tá? E é por isso que tem que olhar isso aí no diário. E detalhe, isso aqui não é imediato, tá, gente? Mas você consegue enxergar aqui a tendência nesse gráfico diário que fica daí bem fácil de ver. Então, resumindo, você vai ter a média de 50, olha o VIX bateu acima dessa média de 50 do diário, vai ter crash aí do SP500. Quando tem o VIX que está ali fazendo preços abaixo da média de 50 do diário, aí o mercado está calmo, tranquilinho, vai ter ralizão ali dos índices. E se você olhar, puxa aí o gráfico, né? Vou dar um tema de casa para vocês aí. Olha isso, você vai ver aqui que fica muito claro isso, né, do VIX e a tendência do mercado se você colocar ali também um gráfico do SPY para acompanhar. Só não põe na mesma escala, põe numa escala diferente, que daí você vai ver que fica mais fácil de ver aí no TradingView. E aí o que aconteceu? Sexta-feira deu um sustinho. Por quê? Porque a gente chegou a ficar acima da média de 50. Só que aí o que aconteceu? O negócio veio abaixo. O que significa isso? Isso daí é bearish? Não, gente. Isso daqui, na verdade, ele até vai dar um rally, vamos dizer assim, anêmico de alívio nos mercados. Por quê? Porque a gente ainda não teve o fechamento acima da média de 50. Fica de olho quando tiver aqui nesse fechamento, porque aí o negócio vira e forte, viu? É assim que a gente diagnostica como que acontece ali os rallies de contra-tendência. E assim, se começar agora na segunda um rallyzinho, tá? Você fica de olho aqui no VIX, tá? Mas no diário, tá, gente? Não vai fazer 5 minutos, 1 minuto, isso aí não adianta nada, tá? Você tem que olhar no diário. E aí você vê, enquanto o VIX estiver tranquilão, caindo, ótimo. Isso significa que o nosso rally vai vingar, entendeu? Mas não vai ficar muito tempo comprado. Isso aqui é uma comprinha de curtíssimo prazo, tá? E aí, até onde? Até onde der, né? E aí, se começar a fazer candle verde aí o negócio for, né? Aí o negócio vai continuar a nossa queda, que é a tendência maior agora do gráfico diário. Não sei se você notou, mas o SP500, tá? Ele tá um monte de candle verde ali no semanal. Só que o VIX, ele começou alguma coisa aqui desde novembro. Ele não tá mais naquela queda exagerada. E aí, ó, ele já tá fazendo topos mais altos, fundos mais altos. E agora a gente tem que ficar de olho nisso. Porque uma coisa eu falo, não tem como ficar o SP500 aqui demonstrado em azul, fazendo topos e fundos mais altos e o VIX fazendo topos e fundos mais altos. Isso aqui é que nem o Highlander, tá? Só pode ter um, tá? Não tem jeito aqui. Porque um vai subir, o outro vai cair. Então, olho nessa média verdinha aí de 50 aqui, tá? Se começar ali, o VIX fechou acima, pronto. Vai começar e recontinuar, na verdade, né? Aqui a tendência de baixa. E o que eu me pergunto é se essa tendência de baixa que começou agora, tá? Em janeiro, não vai até março, que é o pior dos piores meses aqui do ano. E para isso, vamos falar agora dos 10 anos, tá? Então, lá nos Estados Unidos tem a renda fixa. Esses aí são os bonds, tá? E aí você vai ter o rendimento dos bonds. Esse daí é que é o S10Y, tá? Esses são os 10 anos. Quando as pessoas compram muito bonds, né? Aí os 10 anos caem. Quando as pessoas vendem muito bonds, aí o negócio sobe. É assim que funciona a renda fixa. Então, eu estava imaginando aqui, sabe, que esses 10 anos, eles fossem fazer um fundo ali, 3,75, né? 3,76, nessa zona verde. E agora, tipo assim, tem esse rally aí, né, dos yields, tá, desses 10 anos, que pode vir até essa região aqui de 4,23. E aí vai ser interessante, porque quando chegar nessa parte aqui, aí talvez tenha ali, né, um rallyzinho mais pronunciado no SP500, vamos dizer assim. Porque esses rally anêmico, tipo, que nem deve ter agora segunda-feira, isso aqui não conta, tá, gente? Isso aqui é um negócio anêmico. Tô falando, assim, rally com consistência, tá? Aí, tipo, vai demorar um pouquinho, né? Porque esse fechamento aí, abaixo aí da média de 20 foi feio. Então, o legal é a gente ver os 10 anos cair, porque aí o mercado respira, tá? E aí tudo respira, todas as moedas de uma maneira geral, tá? Os 10 anos, eles matam o ouro.
Você fica aí olhando o DXY e o ouro e não sabe por que o ouro faz um movimento maluco. Você tem que olhar os 10 anos, gente, porque os 10 anos é muito mais sensível para o ouro do que o DXY. Isso porque os bonds e o ouro, eles têm tudo a ver. Eles vão juntos, tá? Então, por isso que o rendimento é o contrário. E aí, o que eu estou esperando? Que o mais provável aqui é a gente fazer um fundo duplo nesses 10 anos. E aí, se tem um fundo duplo nos 10 anos, aí a coisa fica feia, viu? É por isso que eu fico pensando e me perguntando se isso aqui não pode durar até março, sabe? Porque tá feio o negócio aqui. E aí vai bater. Por quê? Porque o SPY ele vai fechar aquele gap lá dos 440. Então, os 10 anos, da mesma maneira que o DXY, é muito ruim quando esse rendimento da renda fixa sobe, sabe? E aí a maior parte das coisas morrem. Quem recentemente gosta muito dos 10 anos é o oil. O oil e os 10 anos, eles estão, uma correlação absurda. Menos na segunda-feira. Eu não sei o que é feito, que tem na segunda-feira, mas é isso que acontece. Então, olho nesses 4,25% aí dos yields. Então, é possível que a gente ainda tenha mais 2% de queda nesse mercado. E olha aqui onde é que dá, ó, gente. Dá batendo ali nesses 4,58. Aqui tem que olhar, porque essa média de 50 em verdinho, ela vai representar, então, um ponto importante onde o mercado vai ter e segurar aqui na próxima resistência. E já que nós já falamos aqui dos 10 anos, vamos falar sobre o DXY, o nosso bom e velho dólar. Então, nesse mercado bear que a gente está, quando começa a subir o dólar, sobe ali os 10 anos também, entendeu? E o mundo cai. Tudo cai, menos o gás natural, entendeu? Que está muito parecido agora com o DXY e também o oil. Isso porque as pessoas ficam com medo, aí vai todo mundo pro dólar, entendeu? Vou deixar ali que o meu dinheiro vai render mais em dólar e vamos lá para as commodities aí, onde o oil aqui aqui, então essa commodity eleita. Então, olha aqui o DXY, quando ele está caindo, o mercado gosta e vai subindo. Agora o DXY começa a subir, mata tudo, e aí o mercado começa a cair, que é o que a gente está vendo agora nesse comecinho. Então, isso aí a curto prazo pode durar umas 5, 8 sessões por aí, vamos ficar de olho. Vamos ver aqui um marcador que eu gosto muito de risk on e risk off, para ver se está em tendência de alta ou tendência de baixa também, né? Tem aqueles ativos de mais risco e tem os ativos de menos risco, tá? Então, por isso que tem o Consumer Discretionary aqui e o Staple, que é o XLY e a XLP. Vou adicionar aqui também o SPY, tá? E aí, vamos ver o que acontece em relação a essa razão e o SP500. É porque assim, né? Quando você tem as pessoas investindo mais nesses ativos do consumidor aqui discricionário, aí é porque são ativos de mais risco, entendeu? E quando que a pessoa vai colocar dinheiro num treco de mais risco? Quando tá tudo subindo, quando tá tudo feliz, quando é tudo lindo e maravilhoso, entendeu? E aí quando tá tudo com medo, as pessoas tiram dinheiro desses ativos e aí o mercado cai. Então, essa relação do XLY para XLP, ela é diretamente proporcional ao mercado. O mercado sobe aqui porque essa relação está subindo. E olha o que está acontecendo agora, né? A gente está num ponto muito importante aqui. Essa resistência aqui está feroz. E como está dando venda também nessa razão, né? A gente fica de olho nesse fundo aqui do canal de alta, que deve ser o ponto de suporte, que também vai bater ali com o SPY naquele gap que ele vai fechar futuramente lá no 440. Então, agora vamos, né, para um indicador animalesco que eu gosto muito, tá? Então, eu vim do mundo de opções, tá, gente? Então, é fundamental a gente olhar aqui e entender essa relação put para call, né? Então, quando você compra uma put, você quer que o mundo tenha crash, tá? E o mercado desabe. Quando você compra uma call, você quer que tudo vá lá violentamente lá para cima, tá? Então, essa relação put para call ela é muito importante porque vai nos dizer se o mercado está revertendo ou não. E esse indicador aqui é o melhor de todos para reversão de curto prazo. E é legal sempre você ver a CPC e a PC também, tá? Aqui embaixo você tem o PPO, tá? Que é tipo uma AQD, assim, tá? E aí ele funciona de uma maneira meio invertida. Quando você vê uma compra no AQD, aí é porque tá dando venda aqui no mercado ali do SPY, tá? Isso acompanhado de um dado muito importante que você tem que olhar aqui.
se o mercado está acima de 1,1 ou se o mercado está abaixo de 0,95, tá? Mas assim, olha aqui para o PPO. Sempre que você vê esse MACD aqui cheio de vermelhinho, tá? É porque tá com muita fraqueza mesmo. E assim, vamos organizar. Quando você tem o PPO aqui embaixo, esse MACDzinho que tá dando compra, né? Aí você vê, ó, que o mercado deu venda. É muito interessante. Mas não é só o MACD e também não é só o SPY. Para eu ter uma queda significativa, eu tenho que ver esta linha aqui, tá, da CPC subindo acima de 0,95. E olha o que nós temos aqui, ó. Nós temos um mercado que chegou a subir acima de 0,95 e nós temos o que aqui no PPO acontecendo exatamente agora? Um sinal de compra, tá, gente? Por isso que eu sei que nós temos uma reversão aqui e o mercado tá ficando bearish, porque esse aqui é o melhor de todos os meus indicadores aqui que eu tenho para diagnóstico de reversões. Então, essa média aqui de 5 dias, ela precisa necessariamente estar passando acima desses 0,95 para eu ver que realmente, e preciso considerar aqui o PPO dando compra para daí eu saber que o mercado vai cair. E nós temos tudo isso agora. E é muito interessante porque isso é muito consistente, gente. Então, agora é o ponto da gente pensar em venda de índices, não de compra. Vai vender agora? Não, gente, agora o movimento já foi. Espera aí a resistência e aí você vende com calma. Nota que toda vez que a gente viu ali, realmente aquela média de 5 ali indo para cima, tá? Você vê realmente que quando uma cadeia da compra, aí tem esse período de queda mais significativa do SPY. E o mais interessante é que ele capta fundo também, né? Olha só. Só que aí você vai precisar de um outro valor. Aí o que importa é o 1,1. Então, nota ali, né, que você vê a relação put para call fez uma alta enlouquecida lá, tipo, outubro. E é ridículo, né, porque os hedge funds sempre fazem tudo errado. Quando eles compram um monte de put, é porque tá fazendo fundo. Eles não tinham que estar comprando um monte de put. Tem um cálculo pra gente fazer que ali você sabe se a put tá cara ou tá barata, entendeu? Mas você não tem que sair comprando. Mas eles sempre fazem isso, né? Então, quando você tem aquela linha que está acima de 1,1, ou seja, os caras estão desesperados comprando put, opa, é aí que dá reversão. E é interessante que essa linha até fez um topo mais baixo aqui, ó. Ela baixou do 1,1 e, né, você vê aqui claramente. E o que o SPY estava fazendo? Um fundo ali mais baixo. Isso, assim, mostrava já que tem um sentimento aqui bear que já estava diminuindo. E você nota, né, que quando você tem essa put to call ratio, no numerador você vai ter ali as puts. Então, isso significa que quando tá muito lá para cima, você tem muita put sendo comprada. Isso aí é errado, né? Porque os caras não têm timing. Então, você viu ali que foi acima de 1,1. E aí, quando você vê que faz um topinho, mas mais baixo, opa, aí é que vai ser o ponto bom da venda, porque a gente sempre vende num topo mais baixo. E se você alia tudo isso, entendeu? Com este MACD aqui que estava dando venda, tá? Aí você sabe, então, que o mercado ele vai subir. E a venda aqui, tá, gente, não é do SPY. A venda que o MACD está mostrando aqui é lá da relação put para call. Por que eu estava pensando lá em outubro, no fundo? Por causa desse indicador aqui, entendeu? Então, eu demorei muito para bolar esse indicador aqui. E aí, uma vez que você decora ele e entende como que ele funciona, nossa, ele é fantástico para essas reversões. Vamos ver agora também aqui o PC, tá? Que também é a put to call ratio. E, tipo assim, tá igualzinho o achado. Então, aqui o que você vê, né? Sempre que o MACD aqui vai dar compra, né? O mercado cai. E sempre que o MACD aqui vai dar venda ali, né? Na relação put to call, o negócio sobe aqui do SP500. E olha o que aconteceu agora aqui no PPO, tá? Nesse MACD-like aqui. Você tem um sinal de compra, tá? E se tá dando compra na relação put to call e aquela linhazinha passou aquele 0,95 ali para cima, você tem de pensar em venda. E venda de índice, tá? E no caso do PC, eu consigo até considerar quando tá acima de 0,80. Ele é um pouquinho diferente.
o CPC que é 0,95. E você vê que todos esses achados, eles vêm se mantendo constantes aqui. Então, é bem importante para quem faz trade de índice, tá ligado nisso aqui. Resumindo, o que nós temos no curto prazo? A gente vai ter um rally anêmico, tá? Mas já iniciou uma tendência maior de queda. E é isso que tem que abrir o olho. No meu mundo ideal, agora o SPY ele sobe até 473 e aí dá venda para 460, 458. Principalmente por causa daqueles 2 candles ali do diário, que são candles de reversão. E também por causa desse estocástico aqui mega ultra blaster sobrevendido. Então, no médio prazo, tendência de baixa. Tá? No curtíssimo prazo, tem que fazer um rally anêmico. E isso tudo porque a gente não segurou esse 468. E sobre o McClelland e sobre o NYA, que é o New York Exchange Summation Index. É legal que quando as linhas se cruzam, você tem que pensar em compra. Quando as linhas cruzam aqui para venda, a gente pensa em venda. E olha lá o que está acontecendo, gente. Está cruzando aqui venda e o McClelland já está vermelhinho, que é isso aí que precisa para você considerar esse indicador aqui no gráfico diário. Porque enquanto o McClelland está verdinho, você não faz nada. Você fica só de olho, vê as divergências de venda, mas não faz nada, entendeu? E aí você começa a pensar na venda de verdade quando você vê esse vermelhinho. Esses indicadores aqui, tudo estão mostrando, ó, tá começando a baixa. Deixa eu mostrar aqui para vocês o gráfico semanal, que surreal que tá isso aqui, gente. Nós temos 8 semanas verdes. Então, esses pontos ali de outubro, quando começa o rally do final do ano, outubro, novembro, eles são, assim, muito frequentes e sempre aconteceram. Só teve uma única exceção. Lá em 2018, essa daí foi a exceção. Tinha aquela briga lá do Trump com a China, lembra? Ah, vai ter o trade deal. Ah, não tem trade deal. Ah, faz Twitter. Nossa, aí todo mundo é estopado, queria matar o Trump. Ou então, muita gente ganhava dinheiro. Bons tempos aqueles. Mas assim, aquilo ali foi um ano muito estranho, porque foi um ano bem negativo, sabe? Teve até um rally, mas ele foi mais tardio, vamos dizer assim, aquele rally do Natal. Tem um indicador, tá, que é o BPS-PS. Então, você tem aquela bullish percentage, tá? Quantas ações ali tem um percentual, né, definido como bullish. E aqui a gente tem uma divergência de baixa. Por quê? Porque o preço está enlouquecido, só tem candle verde naquele semanal, fazendo alta mais alta, enquanto que aqui nesse percentual a gente já está vendo topos mais baixos. Então, esse bullish percent index, ele é super importante. Você vê, quando foi no ano passado, no verão americano, também marcou o topo aqui. Então, a mesma coisa nesse índice de percentual bullish aí está acontecendo agora. E assim, o McClelland ainda não está vermelhinho, mas também isso aqui é um gráfico semanal, né, gente? Mas a qualquer momento isso aqui vai acontecer, porque, 8 semanas verde, dá licença, né? E assim, quando esse negócio aqui começar a vermelho, vocês vão ver, o negócio vem e com força para baixo. Mas assim, não é que está acontecendo agora, tá? Essa mega tendência de baixa, porque a gente precisa de uma leitura abaixo dessa linha vermelha horizontal aqui, que é a leitura de 40, tá? E assim, vamos chegar mais perto. Gente, é surreal. Se você contar os candles aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... O topo aconteceu no 9º candle, tá? E aí agora tem essa reversão muito feia aqui. Mas detalhe, a semana não fechou, tá, gente? É segunda-feira agora, a semana fecha na sexta. Então, esses candles aqui, às vezes, enganam. Então, toda vez que você vê essa reversão em lápide aqui, né? Primeiro um candle verdinho, depois um candle de indecisão, e aí depois um candle vermelhão, tá? É brabo aqui, o prognóstico é reservado. E isso aí, tipo assim, marca uma clássica reversão de topo. Olha o que a gente teve nesse gráfico semanal anteriormente. Exatamente a mesma coisa, com essa formação aí de 3 candles. E aí tem um ponto de reversão bem significativo. Toda vez que você vê um gráfico semanal fechando abaixo da média de 5, gente, que é essa verdinha aí que está mostrada, aí é muito ruim. Em fevereiro também foi assim do ano passado. E é interessante que a venda, depois desses 3 candles de reversão, acontece sempre que o semanal perde a média de 5. Só que assim, precisa ter um fechamento. Detalhe, o que nós temos agora não é esse candle vermelho. O que nós temos agora são 9 candles verdinhos, tá? E esse daqui dessa semana tá em formação, ela não fechou ainda. E o padrão é sempre o mesmo, tá? Candle verdinho,
Daí, candle de indecisão, rejeição, vermelhão, fechou abaixo da média de 5 semanal. Daí, reversão e vai para baixo. E se você olhar esse achado aí, né, do candle verdinho, do candle de indecisão, e aí o candle vermelhão que fecha abaixo da média de 5, ele é bem consistente. O lance é que você tem que julgar isso daqui depois que a semana acabou, não durante a semana, que às vezes você olha isso aqui na semana, principalmente na segunda-feira, você pega uma leitura totalmente errada. E olha lá, várias vezes a coisa aconteceu assim. E quando chegou lá, em dezembro de 2021, a gente também teve isso. Olha lá, candle verde, candle de indecisão, um candle vermelhão, que aí fecha abaixo da média de 5, e aí começa a venda do semanal. Imagina você pegar uma venda no semanal, o que você não faz, hein? Então, gente, você tem que ficar de olho nesse tipo de formação, que isso aqui aparece, e é frequente até. Ou seja, quando o mercado fecha na sexta-feira, você tem que parar e olhar os gráficos no final de semana, e aí você busca esse tipo de padrão. Então, eu realmente estou para dizer para vocês que 2024 é um ano vermelho, tá? Principalmente até, março, abril. Aí depois a gente começa um tempo novo, uma nova vida, mas até lá... Mas, ó, do jeito que tá a coisa, da sacanagem que estão fazendo com o óleo, principalmente com o RO, sabe? Ali com o diesel, com a gasolina. Esse ano vai ser vermelho, gente, tá? Porque o óleo ficando ruim, tudo fica ruim, tá? Só pra vocês saberem. Então, vamos falar um pouquinho sobre o índice da respiração do mercado. Como é que tá a coisa? Estamos respirando ou não estamos respirando, tá? Isso aqui é um percentual das ações que estão assim, fazendo preços acima da média de 50. Então, você tem uma noção se a coisa está bullish ou está bearish. E a gente vê aqui, né, tinha tipo uma cunha ascendente também, né? E essa cunha ascendente aqui formada, né, você vê que ela está rompendo para baixo agora. É interessante que essas cunhas ascendentes, elas têm, né, um desfecho para baixo, porque elas começam super forte, aí vai enfraquecendo, até quebrar mesmo. E detalhe, a gente estava com mais de 90% de ações fazendo preços acima ali dessa média de 50, gente. Isso aqui é surreal. Isso aqui é marcador de topo. Tipo, não tem como fazer um ângulo tão agudo assim e ficar nesse ângulo agudo por tanto tempo. E assim, a gente viu, né, esse índice da respiração, o breadth aqui para a média de 50. Vamos ver agora para a média de 200, que também é um marcador importante. Interessante, sempre que a gente chega naquele ponto ali entre os 80% e 90%, o mercado ele acha um topo. E uma coisa muito importante é você colocar uma média de 10 aqui nesse indicador da respiração do mercado para ver, porque quando perde a média de 10, aí é que o negócio vem abaixo. Se a gente colocar de 20, você pode perder um pouco tempo, né? A de 10 está se mostrando mais efetiva. E olha aqui, gente, o que nós estamos tendo? Nós estamos tendo o primeiro ponto aqui, que o índice da respiração da média de 200, isso aqui nem é de 50, isso aqui é de 200. Nós estamos fechando abaixo dessa média de 10. E sabe quando isso aconteceu? Na terça. E aí o que aconteceu? O mercado fez um topo. Então a média aqui, tá? Ela tá representada nesse azulzinho clarinho, azulzinho céu, tá? Então, sempre que fecha aí abaixo dessa média de 5, abaixo da média de 10, o negócio vem abaixo. Então, para ambos os breadths aqui, né, o índice da respiração do mercado, sempre que os preços fecham abaixo dessa média de 10 aqui, tá? Para os dois, né, seja de 50 ou desse breadth aqui de 200, aí o mercado ele tende a fazer uma correção maior, tá? Então, resumo, a tendência mudou, tá, gente? Médio prazo, a gente tá agora numa tendência de baixa. Curtíssimo prazo, não sai vendendo que nem louco, principalmente na segunda, que é um dia cretino. Cuidado que a gente pode ter um rallyzinho, principalmente por causa daqueles candles de reversão e essa série de divergências que estão acontecendo aí do diário. Isso tudo está confirmado aqui em vários indicadores e agora o foco do SPY é exatamente aqui, esses 458, 460, tá? Essa tendência de baixo começou agora, ela deve seguir até março, entre março e abril. Portanto, não confie em rallies fakes, tá? Você tem que focar agora na venda. Então, é esperado que essa venda do SPY continue e vá fazendo, então, topos e fundos mais baixos. Pior pode acontecer é fechar aquele gap lá dos 440, mas isso aí deve ser mais para adiante. Então, o SPY tem aqui divergência,
tem aqui o duplo topo, tem aí também a cunha ascendente que rompeu para baixo, tem a divergência do RSI, por causa também da relação put to call, por causa também do BRAD, que é o índice da respiração do mercado, tanto da média de 50 quanto da média de 200. Também aí o índice composto do Nasdaq. Todas essas coisas aqui estão apontando para topo, tá, gente? A probabilidade agora é absurdamente maior que a gente já começou a nossa tendência de baixa e que o negócio vai durar ali até março, abril. E não só por causa do gráfico diário, mas o gráfico semanal, depois de 9 candles verdinhos ali, são 8 semanas de alta, agora que a gente está querendo fazer um candlezinho vermelhinho, tá? E sugere aí uma reversão de formação de lápide aqui bem feia, né? Com essa formação de 3 candles que quando tem esse fechamento importante aqui abaixo, né, da média de 5, tem uma queda mais significativa. E assim, para não dizer que tá tudo perfeito para a tendência de baixo, só tem uma coisa que falta agora, gente. É o VIX acima ali da média de 50 do diário. A partir do momento que o VIX subiu ali acima da média de 50 do diário, pronto, começou e forte ali a tendência de baixo. Por enquanto a gente está na enrolação. Já está na tendência de baixo, mas está em meio enrolado. Por isso que tem que tomar cuidado com esses rally de contra-tendência, principalmente na segunda-feira. Vamos agora ao indicador de medo e ganância, tá? Será que estamos no medo? Não, gente, nós estávamos na ganância. Sabe que o mercado sempre tem crash na ganância. O mercado nunca tem crash no medo, tá? No medo não acontece nada, tá, gente? Tem muito medo, muito movimento terrível e tal, mas não é crash, entendeu? O crash mesmo, realmente é ali na ganância. E olha onde é que nós estamos? Na ganância. E é interessante, quando foi ali verão, tá, do outro ano, né, o ano retrasado, foi bem ali que a gente fez topo também, tá, bem quando tava na ganância. E é aqui que a gente tá, nesse mesmo nível, agora caindo, né. O momento do mercado aqui tá dando, que acabou ali a tendência de alta também. Tá tudo dando venda. Olha o BRAD aqui, que é o índice da respiração do mercado, também dando venda. Olha aqui a relação put-call. Ela estava no ponto mais baixo ali, entendeu? Onde o mercado também tinha achado fundo previamente. E agora ela já começou a subir. Notaram ali? Ou seja, as pessoas... é agora que eu tenho que comprar put. Só que agora a put já ficou mega cara. Quando a put estava barata, ali que tinha que ter comprado. Não, tipo, né? Agora, depois que o movimento já começou. E aí aqui, ó, na volatilidade do mercado, que é o VIX, tá? Você tem que ver ali, e nota, ele marca ali, ó, VIX e a média de 50. É isso que tem que saber. Por quê? Porque quando o VIX fica acima da média de 50, o que acontece? Mercado tendência de baixa. E quando tá abaixo, o que acontece? Mercado tendência de alta. Olha onde é que nós estamos, batendo na média de 50. É isso que falta para uma queda mais consistente. Você quer vender? Aguenta as pontas. Segura aí. Olha ali o gráfico diário, fica de olho nesse VIX aí e na média de 50. Sabe que, vou mostrar para vocês aqui o Nasdaq, e tem um indicador aqui que ele mostra, né, o tempo recorde, né, do Nasdaq. Até aqui, gente, a gente vê que está fazendo topos mais baixos. Isso aqui, ó, é cidade e desejo e sonho de todo vendido, entendeu? Quando a gente vê esse indicador aqui que fica abaixo de 60, nossa, você já tem que pensar, opa, o mercado está tendo um topo, principalmente com esses topos cada vez mais baixos, né? E sempre que esse indicador aqui, ele não consegue fechar acima de 60, isso aí é tendência de baixa começando. Sabe que a recessão que teve lá em 2015 foi assim, né? Começou com esse indicador aqui. E mesma coisa naquela recessão ali da pandemia de 2020. E o mais provável é que agora, 2024, em algum momento, a gente diagnostique mesmo a recessão propriamente dita. E esse daqui, ó, é aquele índice de percentual bullish que eu falei, tá? O SBP-SPX. Tava ultra mega sobrecomprado e aí o negócio rompeu agora para baixo. É isso daqui que chama o topo mesmo, né? Ele diagnostica o topo. Sempre que esse índice aí, ele tem essa leitura abaixo de 70, aí você fica pensando em topo mesmo. E toda essa análise aqui é para o SPY, tá? Que é a ETF do SP500. Olha que interessante. Toda vez que esse indicador aqui fechou, tá, abaixo ali de 70, tá, o mercado veio abaixo. E assim, ou vem abaixo ou tem um período de consolidação, né? Como foi em maio.
Mas olha que lindo foi essa venda ali que começou em julho, né? E detalhe, né? É aqui que nós estamos agora. Essa semana eu vou falar de earnings, tá? Os balanços. Gente, tem uma penca de banco aqui que vai falar um monte, né, de balanço, então tem que se ligar. Então o foco aqui vai ser na sexta-feira, porque tem Citibank aqui. Tem JP Morgan, tem Wells Fargo, tem o Bank of America, tem o BlackRock, que por sinal tá falando que vai ser aprovada a ETF do Bitcoin até quarta-feira, por isso que tá tudo louco aí no Bitcoin. E assim, esses earnings aqui desses bancos podem, tipo assim, vir ruim. Ixi, aí a coisa começa a festa, porque eles têm a desculpa para daí continuar a tendência de baixo que a gente já sabe que tá mostrando no gráfico. E vamos falar também do calendário. Olha, quando for ali 1h do Brasil, que é às 11 lá dos Estados Unidos, tem aqui essa parte aqui da inflação do consumidor, tá? Terça-feira não tem nada, bom, tem só quando o mercado fecha lá, que é a API do oil, tá? Mas fora isso, não tem aqui nada muito digno de nota, só leilão aqui dos 3 anos, então pode dar loucura no ouro um pouquinho, entendeu? Quarta-feira tem que cuidar com a EA, tá? Que é ali o report do oil, né? Que é esse boletim que vai falar isso, se aumentou ou diminuiu ali as reservas do oil em relação à produção. E aí, foco na quinta-feira. Quinta-feira é um dia horrível. Então, quinta-feira é um dia para não fazer trade, tá, gente? Porque tem ali, ó, o negócio da inflação, tanto ali a core, tá? Então, e tem CPI também. Ixi. Quem inventou de operar ouro quase morreu do coração, né? Porque teve aí a CPI do CHF aí lá no domingo que, né? E detalhe, tem também dados econômicos bem ruins aí da China aparecendo. E aqui o oil tá caindo, tá? Os futuros estão caindo também de modo geral. Mas sabe por quê, né? Porque a gente não tem ainda a DBC aberta, que é a ETF do oil, e a gente ainda não tem também aberto nem o SPY, nem o QQQ, tá? Que é do Nasdaq, né? O SPY, que é do SP500, né? O Russell, né? Que é a IWM. Não tem nada aberto, né? Então aí os futuros, eles fazem muita loucura na Ásia. E assim, se tem dado muito ruim da China vindo, adivinha quem é o principal importador de óleo, assim, do mundo inteiro? É a China, tá, gente? Então, já imaginou o que vai acontecer. A demanda do óleo chinês, assim, começa a diminuir. Então, aí o mundo inteiro começa a diminuir a demanda. Então, o problema não é a produção do óleo. O problema é a demanda agora que nós estamos enfrentando. Por isso que é esperado, então, que os yields fiquem mais fortes aí na segunda-feira, tá? Por causa desses dados da China, pelo menos vai até chegar a Nova York. E aí é brabo, se a economia chinesa tá meio parando por causa de inflação, aí já imaginou, né? E era isso que eu tinha para colocar para vocês, tá, gente? Espero que vocês tenham curtido o vídeo e tenha sido útil para você. Então, muito obrigada aí pela atenção dispensada e até uma próxima oportunidade.